Mude sua filosofia, transforme sua vida. Você acredita que sua vida já está definida? Que a sua renda, a sua felicidade e o seu futuro dependem da sorte, do governo ou da empresa onde você trabalha? Deixe-me dizer algo que pode soar absurdo. Tudo o que você conquistou até hoje não importa tanto quanto a filosofia que você adota a partir de agora. E eu vou provar para você que mudar sua filosofia é mudar seu destino. Quando eu comecei minha jornada, a minha filosofia era simples, ilimitada: esperar. Esperar que o governo aumentasse o salário mínimo. Esperar que a empresa fosse justa e me pagasse mais. Esperar que a vida, em algum momento, me recompensasse. Mas me diga, quanto tempo você acha que teria que esperar para o governo mudar sua vida? 1 ano? 5 anos? 10? E mesmo que mudasse, seria suficiente para transformar completamente o seu destino? É claro que não. Essa filosofia de esperar era confortável, mas era também uma prisão invisível. E talvez você já tenha sentido isso. Aquela sensação de que trabalha, mas parece que a vida está sempre na frente, inatingível. Foi então que eu descobri algo poderoso, que mudou completamente a minha visão. A filosofia do desempenho. Eu decidi que iria trabalhar de um jeito tão extraordinário que seria embaraçoso para a empresa não me pagar mais. Pense nisso. Quando alguém se torna indispensável, quando sua performance brilha tanto que ninguém consegue ignorar, o mercado se curva. A empresa pode até resistir por um tempo, mas cedo ou tarde ela terá que reconhecer. Porque excelência cria constrangimento em quem não valoriza. Eu me lembro como se fosse hoje do dia em que essa ideia me atingiu de verdade. Eu pensei, e se em vez de esperar, eu me tornasse tão bom, mas tão bom, que seria impossível me deixarem de lado? A partir daí, minha filosofia não foi mais esperar ou exigir, foi performar, e performar em um nível que a maioria nem cogitava. Eu não queria apenas ser pago pelo que fazia, eu queria ser pago pela diferença que eu fazia. Deixe-me te perguntar, quantas vezes você já sentiu que estava dando o seu máximo e ainda assim não foi reconhecido? Quantas vezes você pensou que a empresa não enxerga seu valor? Talvez você tenha até pensado em desistir, mas será que você realmente estava dando o seu máximo? Será que você estava performando de forma tão impactante que seria impossível ignorar? Eu descobri algo fascinante. No mercado, existem pessoas que ganham $10 por hora, outras que ganham $100, outras que chegam a $1.000 por hora. A diferença não está na empresa, nem na sorte, mas na filosofia que carregam. Quando eu percebi que era possível multiplicar minha renda por 10 e depois por 10 outra vez, isso expandiu completamente a minha mente. Eu não tinha noção de que era possível alguém ganhar $5.000 por hora, até que vi advogados, médicos, consultores e palestrantes alcançando exatamente isso. A pergunta não era mais, será que é possível? Mas, como eu posso chegar lá também? E não pense que isso é apenas para pessoas com títulos sofisticados. Veja a realidade de hoje. Um programador comum pode estar ganhando $5.000 por mês, mas se ele decide aprender inteligência artificial, em menos de 2 anos pode estar recebendo $20.000. Isso não é um sonho distante, é estatística de mercado. O que mudou? A performance, a filosofia de não aceitar ser apenas mais um. Mas existe um obstáculo, o medo. O medo de trabalhar duro e não ver resultado. O medo de arriscar e fracassar. Eu também tive esse medo. Eu me perguntava, e se eu me dedicar, me esforçar e mesmo assim não der certo? Mas deixe-me te dizer algo que aprendi na pele. O verdadeiro fracasso não está em tentar e não alcançar, mas em nunca tentar, em se conformar.
Porque quando você performa em um nível extraordinário, mesmo que não colha resultados imediatos, você se transforma em alguém diferente. E esse alguém vai, inevitavelmente, atrair novas oportunidades. Eu vi isso acontecer na minha própria vida. Quando comecei a performar em um nível acima da média, portas se abriram que eu jamais imaginaria. Aos 25 anos, eu era apenas um garoto do interior de Idaho. Mas quando decidi adotar a filosofia do desempenho, minha renda multiplicou por 10 e depois por 10 de novo. Aos 32, eu já havia conquistado minha primeira fortuna. E não foi porque alguém me deu uma chance. Foi porque eu performei de tal forma que seria constrangedor não me reconhecerem. Agora, quero que você imagine isso aplicado à sua vida. E se você decidisse, a partir de hoje, ser tão bom no que faz que ninguém pudesse te ignorar? Imagine você chegar na empresa ou no mercado e, em vez de pedir aumento, ser chamado para receber porque sua performance é impossível de ser ignorada. Imagine clientes procurando você, não porque você é barato, mas porque você é o melhor. Imagine viver em um nível em que o reconhecimento se torna inevitável. E se você acha que isso é apenas teoria, pense nos exemplos que temos diante dos olhos. Steve Jobs foi demitido da própria empresa que fundou, mas quando voltou, performou em um nível tão extraordinário que transformou a Apple na empresa mais valiosa do mundo. Do outro lado, olhe para artistas que tiveram fama e dinheiro, mas perderam tudo porque acreditavam apenas que o talento bastava. Não tinham uma filosofia de desempenho, de constante evolução, e caíram. Então me diga, qual é a sua filosofia hoje? Você espera? Você exige? Ou você performa? Porque no final, é a filosofia que você escolhe que determina não apenas o quanto você ganha, mas quem você se torna. E aqui está a verdade: o mercado sempre paga mais e paga melhor para aqueles que performam em um nível extraordinário. O mercado nunca resiste à excelência. Se há algo que eu quero que você leve daqui, é isso: não espere, não exija, performe. Torne-se tão bom que seria embaraçoso ignorarem você. Quando eu tinha 25 anos, um mentor me disse algo que mudou para sempre a minha forma de enxergar a vida. Se você trabalhar duro no seu emprego, vai sobreviver. Mas se trabalhar duro em si mesmo, vai enriquecer. Naquele instante, eu percebi que a chave não era apenas cumprir tarefas, mas me transformar em alguém melhor a cada dia. Pense comigo, quantas pessoas você conhece que passam anos fazendo o mesmo trabalho, no mesmo nível, com o mesmo salário, esperando que alguma coisa externa mude? Será que não é exatamente aí que está o erro? Eu descobri que o emprego paga apenas pelas horas que você entrega, mas o desenvolvimento pessoal paga pela pessoa que você se torna. E a diferença entre um e outro é abissal. Eu poderia ter passado a vida inteira esperando aumentos, mas entendi que, se eu me tornasse mais valioso, inevitavelmente o mercado me pagaria mais. É como uma lei invisível. O mundo sempre recompensa quem decide crescer. Eu lembro da primeira vez que me comprometi com isso de verdade. Em vez de sair do trabalho e ir direto para a frente da televisão, eu comecei a ler livros de negócios, filosofia, espiritualidade, psicologia. Passei a anotar ideias, a estudar pessoas bem-sucedidas, a investir em cursos. No início, confesso, parecia que nada estava mudando, mas pouco a pouco, minha forma de falar melhorou. Minha confiança cresceu, minhas ideias ficaram mais claras e o mercado percebeu. Logo, começaram a surgir oportunidades que jamais apareceriam se eu tivesse continuado apenas cumprindo o expediente. Agora, deixa eu te perguntar, você dedica mais tempo ao seu celular do que ao seu próprio desenvolvimento? Você passa mais horas rolando a tela do que investindo em se tornar alguém mais valioso? Se a resposta é sim, você não está sozinho. A maioria das pessoas faz isso. Mas é justamente aí que está a oportunidade.
Quando você faz o que a maioria não faz, você conquista o que a maioria nunca terá. Pense em alguém como Oprah Winfrey. Ela não se tornou quem é apenas porque trabalhava duro em frente às câmeras. Ela se tornou uma das mulheres mais influentes do mundo porque investiu em si mesma, em sua visão, em sua mentalidade. Ela é um exemplo vivo do que acontece quando você trabalha mais em você do que no seu trabalho. E eu também aprendi isso de forma dura. Aos 25 anos, eu era um jovem sem perspectivas, endividado, preso a um emprego comum. Mas quando decidi investir em mim, em aprender novas habilidades, em me desenvolver como comunicador, em melhorar minha disciplina, em apenas 7 anos eu já havia conquistado minha primeira fortuna. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei. E sabe o que é interessante? Hoje temos dados científicos que comprovam isso. Estudos em psicologia positiva mostram que pessoas que investem no próprio crescimento, seja em leitura, espiritualidade ou habilidades sociais, não só ganham mais dinheiro, mas também relatam níveis mais altos de felicidade e bem-estar. Ou seja, trabalhar em si mesmo não só aumenta seu valor no mercado, mas melhora a qualidade da sua vida em todos os aspectos. Então, eu quero propor um desafio. Escolha uma área da sua vida que você sabe que precisa melhorar. Pode ser comunicação, finanças pessoais, saúde ou liderança. E durante os próximos 30 dias, dedique pelo menos 30 minutos por dia a se desenvolver nessa área. Leia um livro, faça um curso, pratique. E no final desse período, compare quem você era no início e quem você se tornou. Você vai perceber que o resultado mais valioso não é apenas o conhecimento adquirido, mas a transformação interna que acontece quando você decide trabalhar duro em si mesmo. A pergunta que você deve se fazer não é quanto tempo eu passo no trabalho, mas quanto tempo eu passo me tornando alguém que o mercado não pode ignorar. Porque no fim das contas, salários não mudam porque você pede. Eles mudam porque você muda. E quando você muda, tudo ao seu redor muda junto. Eu aprendi que ganhar dinheiro para sobreviver é apenas o primeiro degrau da escada. É o básico, é o instinto de qualquer ser humano. Ter o suficiente para pagar as contas, comprar comida e se manter vivo. Mas logo percebi que viver nesse nível é viver uma vida limitada. Porque a verdadeira vida começa quando você produz mais do que precisa. É quando você ultrapassa a barreira da sobrevivência e passa a contribuir. Quando comecei a ganhar mais do que o necessário para mim, algo extraordinário aconteceu. A satisfação não estava mais apenas no que eu podia comprar, mas no que eu podia oferecer. A alegria de ajudar alguém, de apoiar um projeto, de contribuir com a comunidade era infinitamente maior do que qualquer prazer que o dinheiro poderia me dar. Eu me lembro claramente da primeira vez em que pude doar uma quantia significativa sem me preocupar se aquilo faria falta no fim do mês. A sensação foi indescritível. Era como se eu tivesse encontrado um propósito maior do que simplesmente acumular. E talvez você já tenha sentido isso em algum momento, quando ajuda alguém que precisava, quando oferece algo sem esperar nada em troca. Não é verdade que essa sensação é diferente de qualquer outra? Não é verdade que você sai dessa experiência se sentindo maior do que entrou? Pois bem, isso é a filosofia da generosidade. Não se trata apenas de dinheiro, mas de mentalidade, de pensar além de si mesmo, de produzir mais para poder oferecer mais. Agora pense comigo, quantas pessoas você conhece que vivem presas na mentalidade da escassez, que dizem, mal tenho para mim, como vou ajudar os outros? E justamente por pensarem assim, nunca saem do ciclo da sobrevivência. A filosofia da generosidade quebra esse ciclo. Quando você decide produzir mais para compartilhar, inevitavelmente se torna mais criativo, mais produtivo, mais valioso. Eu gosto de lembrar de exemplos claros. Veja Bill Gates,
O mundo não o admira apenas por ter fundado a Microsoft, mas porque ele decidiu usar bilhões de dólares para combater doenças, apoiar a educação e melhorar a vida de milhões de pessoas. A generosidade elevou seu legado a um nível que o dinheiro sozinho jamais poderia alcançar. E se você olhar para o outro lado, verá histórias de pessoas que acumularam fortunas, mas não souberam expandir sua vida para além de si mesmas. Quantos artistas e atletas você já viu perder tudo, porque viviam apenas para si, sem pensar em contribuir? O dinheiro que só entra e nunca flui, apodrece. Mas o dinheiro que circula, que se multiplica através da generosidade, cria vida. Eu mesmo vivi essa transformação. No início, eu só queria pagar minhas dívidas e respirar aliviado. Mas quando percebi que podia ganhar mais do que precisava, comecei a pensar diferente. E se eu puder ajudar minha família? E se eu puder apoiar causas que acredito? E se eu puder ser generoso? E acredite, essa mudança de filosofia não só me deu mais alegria, mas me fez prosperar ainda mais. É como se o universo recompensasse quem escolhe pensar além de si mesmo. Pesquisas atuais confirmam isso. Estudos em psicologia mostram que pessoas que praticam a generosidade, seja através de doações, de tempo ou de apoio emocional, apresentam níveis mais altos de felicidade, bem-estar e até saúde física. É como se nosso corpo e nossa mente fossem programados para prosperar quando ajudamos. Então eu te pergunto, você quer viver apenas para sobreviver ou quer viver uma vida abundante e generosa? Você quer olhar para trás e dizer, eu apenas paguei contas e sobrevivi? Ou quer olhar e dizer, eu deixei um legado, eu ajudei pessoas, eu fui parte da transformação de vidas? A verdade é que a generosidade expande não só quem recebe, mas principalmente quem dá. Porque quando você decide produzir mais do que precisa, você se eleva. Você passa a viver em outro nível, o nível da contribuição, o nível da grandeza. E esse, meu amigo, é o verdadeiro sentido de prosperar. Tudo começa e termina com a sua filosofia pessoal. Não é o governo que determina o seu futuro, não é a empresa, não é a economia, é a forma como você pensa, como interpreta o mundo e como age diante das circunstâncias. A sua filosofia é como um sistema de navegação. Ela aponta os perigos que você deve evitar e mostra as oportunidades que você pode aproveitar. Se a sua filosofia é frágil, sua vida será frágil. Se a sua filosofia é sólida, sua vida terá bases inabaláveis. Eu aprendi isso quando percebi que a maioria das pessoas passa pela vida no piloto automático. Elas repetem frases como, a culpa é do governo, ninguém me dá oportunidade, é impossível ficar rico honestamente. Essa filosofia de vitimismo é devastadora. Ela tira da pessoa o poder de agir. Agora, compare isso com alguém que decide pensar diferente e que diz, se outros conseguiram, eu também consigo. Se é possível multiplicar a renda por 10, então eu quero aprender como. Só essa mudança de filosofia abre portas que antes pareciam trancadas. Pense em quantos exemplos temos diante dos olhos. Veja Mike Tyson, que ganhou centenas de milhões de dólares no auge da sua carreira, mas perdeu quase tudo. Não foi falta de talento, não foi falta de oportunidade, foi falta de filosofia. Porque uma filosofia que não sustenta a riqueza, inevitavelmente leva à ruína. Por outro lado, pessoas comuns com uma filosofia sólida de disciplina, aprendizado e responsabilidade transformaram suas vidas sem precisar de sorte ou talentos especiais. Agora, deixe-me te fazer algumas perguntas. Quantas vezes você já culpou fatores externos pelo que está vivendo hoje? Quantas vezes você já disse a si mesmo que não dá para mudar?
E se, em vez de se apoiar nessas desculpas, você assumisse que sua filosofia pessoal é o maior determinante da sua vida? Você não acha que o rumo mudaria imediatamente? Eu mesmo vivi essa virada. Houve um tempo em que eu aceitava uma filosofia pobre, na qual eu me via apenas como vítima das circunstâncias. Mas quando compreendi que minha filosofia era a raiz de tudo, decidi reconstruí-la. Passei a enxergar a vida como uma aventura, cheia de perigos, sim, mas também repleta de oportunidades. Essa mudança foi tão profunda que nunca mais voltei atrás. E aqui está algo interessante. A ciência também confirma isso. Pesquisas em psicologia demonstram que pessoas com uma filosofia baseada em responsabilidade pessoal e propósito relatam níveis mais altos de bem-estar, motivação e até longevidade. Em contrapartida, pessoas que vivem presas à filosofia do nada depende de mim apresentam mais sintomas de estresse, ansiedade e insatisfação. Ou seja, aquilo que você acredita sobre a vida literalmente molda sua saúde, sua felicidade e seus resultados. É por isso que eu digo, a filosofia que você escolhe é mais importante do que qualquer diploma, do que qualquer salário ou oportunidade, porque ela vai determinar como você reage ao fracasso, como você enxerga as chances, como você se levanta depois de cair. Uma filosofia errada pode destruir um futuro promissor. Uma filosofia certa pode transformar até o mais improvável dos destinos. Então reflita, qual é a sua filosofia hoje? É a filosofia da espera, da reclamação, do medo? Ou é a filosofia da responsabilidade, do desempenho, do crescimento? Porque no fim, não é a vida que decide por você. É a sua filosofia que escreve cada capítulo da sua história. E quando você decide mudar essa filosofia, você muda, inevitavelmente, o seu destino. Se existe um ponto que eu quero que você leve com você, é este. O sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Tudo começa pela sua filosofia pessoal. Quando você muda a forma de pensar, você muda a forma de agir. E quando muda a forma de agir, inevitavelmente muda o seu destino. Agora, se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero te convidar a continuar essa jornada comigo. O próximo vídeo já está aparecendo aqui na tela. E nele, nós vamos subir mais um degrau nessa escada de evolução. Um degrau que pode te tornar 1% melhor do que você é agora. E lembre-se, 1% a cada passo faz uma diferença gigantesca no longo prazo. Obrigado por estar comigo até aqui. Eu te espero no próximo vídeo.